Na década de 90 e no começo do século XXI, o mundo do futebol nos apresentou grandes volantes que marcaram o seu nome na história do futebol. Juan Sebastián Veron, Emerson, Xabi Alonso, a lista é extensa. Mas um jogador que eu gosto muito do futebol, que marcou seu nome no futebol inglês e também no futebol francês, foi um dos volantes mais talentosos que o futebol já apresentou. Patrick Paul Vieira, mais conhecido como Vieira, de 1,93 m de altura, alto, simplesmente temido no campo ofensivo e também no campo defensivo. Os volantes simplesmente sabia fazer o box-to-box com muita qualidade, sendo artilheiro, garçom e também um grande marcador. Integrou o elenco do Arsenal nos anos 90 e no começo dos anos 2000, criou grandes títulos. Ficou pau a pau ali com o Manchester United, que era a grande seleção do futebol inglês, e também fez o seu nome na seleção francesa, ganhando a Copa de 98 e também a Eurocopa de 2000. Hoje vou contar a história desse grande jogador que tem o seu nome marcado na história do futebol. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal e também deixasse o seu like. Começando o vídeo, o Patrick Paul Vieira, ele nasceu no dia 23 de junho de 1976, em Senegal, na cidade de Dakar. Por lá ficou pouco, pois aos 8 anos ele se mudou para a França, para o norte do país, na cidade de Dreux. Ele que ele é filho de uma mãe cabo-verdiana, teve um começo de infância muito difícil. Pois nessa mesma idade, aos 8 anos, quando eles chegaram na França, o pai dele acabou abandonando. Nunca mais o Vieira ele acabou vendo o seu pai. E a sua cidadania francesa, ela só foi adquirida pois o seu avô ele serviu ao exército francês e isso facilitou a sua cidadania. No futebol, rapidamente Vieira já descobriu a sua vocação e também a sua posição. Ele começou a jogar profissionalmente aos 17 anos, 17, 18 anos, no time do Cannes da França, que é o mesmo clube que revelou Zinedine Zidane, que seria um dos grandes nomes que jogaria ao lado de Vieira anos depois na seleção francesa. Ele fez grandes atuações pelo clube, tanto é que chegou até a vestir a braçadeira de capitão do time. Só que em 1995, o Cannes ele passava por uma crise financeira muito grande, precisava fazer caixa. Com isso acabou vendendo o Vieira ao time do Milan por 4 milhões de dólares. Uma baita contratação que o Milan fez. Porém, o Fábio Capello, que era o treinador do clube na época, o grande Fábio Capello, já tinha outros grandes nomes na equipe titular, como o Desailly e também o Albertino. Isso, infelizmente, não facilitou o Vieira para ter oportunidades no time, sempre entrando no segundo tempo ou então em alguns jogos que não eram de grande importância. Essa que seria a sua primeira passagem no futebol italiano, ainda teria mais outras duas. E com isso, então, em 96, ele acabou, ainda na temporada 96, ele acabou deixando o time do Milan. O Ajax quase chegou a contratar ele, porém ele acabou acertando com o time do Arsenal. O time londrino, que na temporada 96-97 tinha também outra grande estreia, que além de ser do Vieira, que foi contratado por 4 milhões de libras, tinha o grande treinador Arsène Wenger, que seria a primeira temporada dele. O Arsène Wenger, que seria o maior treinador da história do Arsenal, sem sombra de dúvidas, ganhou vários e vários títulos com o time, e essa parceria Vieira e Arsène Wenger daria muito certo. Vieira, logo que ele chegou no time, ele já tinha um meio de campo muito, mas muito bem encaixado, com Ian Wright e também Dennis Bergkamp, só de 2 exemplos para citar. Mas a primeira temporada foi só de adaptação. A segunda foi melhor, pois o time tinha grandes outros meio-campistas, o Petit e também o Overmars. Com isso, o Arsenal ele acabou ganhando um doblete, o Campeonato Inglês e também a Copa da Inglaterra. Foi o auge do jogador. Em 97 também, o Vieira ele acabou recebendo a sua primeira convocação com a seleção francesa em um amistoso contra a Holanda. E em 98, o treinador da França, o Aimé Jacquet, chamou o jogador para compor o elenco da França na Copa do Mundo, que seria disputada em casa, em 1998. Vieira ele não foi titular, pois aquele time já tinha Petit e Deschamps na sua posição. Isso dificultou. Porém, ele jogou 2 partidas. A primeira foi contra a Dinamarca, na estreia da seleção da França, onde eles acabaram ganhando por 2-1. E a segunda foi quando ele entrou no segundo tempo da decisão contra o Brasil, inclusive dando assistência para o terceiro gol da seleção da França, que foi marcado pelo Petit, que selou a vitória francesa e também a conquista da primeira Copa do Mundo do país. Isso tudo, logicamente, rendeu os holofotes para o Vieira. Só que em 99 ele teve
teve um ano muito complicado. O primeiro ponto foi que ele acabou não ganhando nenhum título, não ganhou o Campeonato Inglês, não ganhou a Copa da Inglaterra, não ganhou a Copa da Liga Inglesa, e acabou batendo na trave na Copa da UEFA, que hoje é a UEFA Europa League, contra o Galatasaray do Tafarel. Então acabou ficando 0-0, e com isso o Arsenal acabou perdendo a competição. E também teve uma cena trágica ali, que foi durante o Campeonato Inglês, um jogo contra o West Ham, onde ele acabou sendo expulso, pegou um gancho de 6 jogos e ainda teve que pagar uma multa de 45 mil libras. Na Inglaterra, todo mundo sabe que o futebol lá ele é muito rigoroso, principalmente nesses fatores. As multas sempre vêm salgadas e o gancho, aqui diferente do Brasil, é bem sério. Mas, com isso, em 2000, no começo do século XXI, o Vieira ele acabou sendo titular da seleção francesa que ganhou a Eurocopa de 2000, sendo um dos melhores jogadores daquela competição. E a França simplesmente colocou outro grande elenco, né, no futebol, que foi praticamente a mesma base que foi de 98. Vieira, dessa vez, ele jogou junto com o Deschamps no meio de campo. Com o passar dos anos, o Vieira ele acabou ganhando mais títulos com o Arsenal, acabou ganhando também aquele campeonato inglês, onde o time terminou invicto as 38 partidas sem perder nenhum jogo. Time que tinha Henry, Vieira, Dennis Bergkamp, dentre outros grandes jogadores, e o Arsène Wenger também no banco. Em 2002 ele teve um lado, assim, uma decepção, né, com a seleção francesa, onde a França acabou sendo eliminada logo na primeira fase da Copa do Mundo. Inclusive perdendo um jogo para Senegal, que foi uma das maiores zebras daquela Copa, perdeu o jogo por 1-0 e a França deu adeus. É um dos poucos casos onde uma seleção é atual campeã do mundo e na Copa seguinte acabou sendo eliminada na fase de grupos. Isso aconteceria mais para frente com a Itália e também com a Alemanha. Ele ficou até 2005 no time londrino, no time do Arsenal, se despediu depois de 405 jogos, 25 gols e 50 assistências. Foram números grandiosos para um volante que simplesmente, dependendo da sua posição, ele sempre foi um cara que sempre serviu e também fazia muitos gols, mesmo sempre jogando atrás, ajudando sempre os seus companheiros. Em 2006, ele foi para a equipe da Juventus, foi jogar na Velha Senhora, um elenco que dá até inveja de falar só os nomes: Buffon, Nedved, Del Pinheiro, Cannavaro, Lilian Thuram, Camaronese, grandes jogadores que compuseram esse time que foi campeão italiano nessa temporada. Só que o título ele acabou sendo revogado e a Juventus acabou caindo para a segunda divisão. Isso tudo por conta do esquema do Calciopoli, que foi um esquema de manipulação de jogos, onde a Juventus estava envolvida, o presidente da Juventus estava envolvido nesses esquemas, e a Juventus acabou perdendo o título e também acabou caindo para a segunda divisão. Muitos desses jogadores, eles deixaram o time, e o Vieira ele foi um deles. Paralelo a isso, teve a Copa do Mundo de 2006, que foi disputada na Alemanha. A França, que já vinha com uma geração de alguns jogadores novos, como o Ribéry, mas também ainda tinha alguns jogadores da base de 98 e também de 2002. E o Vieira ele foi titular dessa seleção. A França fez bons jogos, foi passando de fase em fase, tirando o Brasil, inclusive, nas quartas de final, chegando à final contra a Itália, onde a seleção empatou o jogo em 1-1 e acabou perdendo nos pênaltis. Essa também que seria o último jogo da carreira do Zidane, que deu aquela cabeçada no Materazzi, como todo mundo sabe essa história. E a França só voltaria a disputar uma final de Copa do Mundo em 2018, 12 anos depois. Mesmo assim, o Vieira ele acabou compondo o All-Star do time da Copa do Mundo. Depois da Copa do Mundo, o Vieira ele foi para a Inter de Milão. E por lá ele acabou conseguindo um feito que poucos jogadores têm até hoje na história do futebol. Conseguiu passar pelos 3 maiores clubes da Itália: Milan, Juventus e também a Inter de Milão. Por lá ele ficou por 4 anos, ganhou 4 campeonatos italianos seguidos e também ganhou uma Supercopa da Itália. Aquele time da Inter de Milão que estava começando a dominar o país, e seria também uma das bases também, que vários jogadores seriam uma das bases que ganharia a Champions League 2010, antes da Juventus dominar completamente o país. Em 2010, o Vieira ele acabou assinando com o Manchester City. O contrato era só alguns meses, mas acabou sendo renovado para uma temporada. Por lá ele teve poucas atuações, visto que ele já estava no seu final de carreira. Mesmo assim, encerrou sua carreira com o título. Na final da Copa da Inglaterra, contra o Stoke City, ele acabou entrando nos minutos finais, onde o time de Manchester acabou sendo campeão do torneio. Depois disso, o Vieira ele acabou pendurando as chuteiras.
tinha a vontade de ser treinador e conseguiu, só que não teve o mesmo sucesso como jogador, simplesmente sem nenhuma conquista e também nenhuma relevância. Até hoje ele busca algumas vagas como treinador ainda, treina alguns clubes amadores, mas ele nunca teve o mesmo sucesso como jogador. Foi um jogador que simplesmente empilhou troféus e também, logicamente, deixou seu nome na história da seleção francesa. O Vieira, para muitos da minha geração que não conhecem esse jogador, deveriam ver porque é um jogador a servir de exemplo. Que, além de ser rápido e talentoso, era um jogador que sabia fazer tanto jogo ofensivo no campo de ataque quanto no jogo defensivo. Uma coisa rara hoje em volantes. São poucos volantes que têm essa habilidade que o Vieira tinha nos seus tempos de glória no futebol.